Felizes estamos e mais uma vez convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e assim comecemos o desprendimento, nos desligando das lides do dia a dia, também agradecendo por esta casa, por este momento, pelo plano espiritual que sabemos aqui já está com tudo organizado, com tudo preparado para que cada um de nós, mais uma vez, saia desta casa muito melhor do que quando aqui chegou. E hoje o tema é, como todos, mas muito importante, perante Jesus, na palavra da nossa querida irmã Marta, que hoje nos falará. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de iniciar hoje trazendo alguns recados. Nós temos algumas atividades bem importantes na nossa casa, então eu gostaria de comentar com vocês e convidá-los também. No dia 2 de dezembro, um sábado, às 14h15, nós teremos uma palestra intitulada O Perdão na Família. Quem fará essa palestra é o nosso amigo Alcione Tonial. Ele é um amigo já aqui da casa, um palestrante que vem de fora. Então, se vocês puderem vir prestigiá-lo e também aprender um pouco mais, porque família é um tema bem importante. Também no dia 2, teremos o coquetel de confraternização da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Quem são as pessoas que podem participar desse coquetel? Todos nós. São os estudantes, os trabalhadores, os frequentadores, todos estão convidados. Depois, informações detalhadas nós temos nos murais, mas já se programem para o dia 2. O custo desse coquetel é levar um prato de comida, tá? No dia 9, também teremos um evento importante, que é a Feira do Livro Usado, que nós podemos participar de duas formas. Uma é doando livros, aquele livro que nós temos lá, espírita, que nós já lemos, já estudamos e não vamos mais utilizá-lo, nós podemos doar. E também vir comprar. Vocês podem vir, os preços são bem acessíveis. É difícil alguém que venha e leve um livro só para casa. Então é bem importante todos nós participarmos também. E até o dia 9, nós estamos pedindo para a nossa comunidade a doação de brinquedos. Esses brinquedos serão para as crianças das famílias que são atendidas pela nossa casa. Então, quem puder, quem gostaria de doar, tem uma caixa ali na escada, pode deixar ali, pode entregar para qualquer uma das pessoas que estão trabalhando aqui, fiquem bem à vontade. Certo? Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão da tarde de hoje com o título de Perante Jesus. Esse tema foi extraído do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. Ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O nosso objetivo é fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa caminhada, dessa trajetória que nós estamos aqui como encarnados, mas tendo como referência o nosso Mestre Jesus. Para que nós não nos percamos do caminho, Jesus nos deixou um norte, ele deixou um farol. Ou seja, o que é o norte, o que é o farol? É lá na frente, é o objetivo. E aí cada um de nós faz a sua caminhada. Cada um escolhe a forma como deseja chegar até lá. Quando nós estamos no plano espiritual, nós chamamos também de erraticidade, a nossa consciência ela é muito ampla.
Então lá nós temos a noção bem direitinho se estamos fazendo as coisas de forma correta, se estamos falhando, o que precisamos melhorar. Muitas provas que nós temos hoje fomos nós mesmos que escolhemos porque sabemos que precisamos delas para a nossa evolução. E também lá temos a consciência ampla de qual é o significado de Jesus. Por que ele esteve aqui? Qual é o farol que ele deixou para nós lá na frente? Só que quando nós encarnamos, algumas coisas nós esquecemos. Então, às vezes, nós estando em contato com a matéria, nossa consciência já não é mais tão ampla. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouquinho e essa nossa trajetória acaba apresentando algumas falhas. Aqui nesse texto, perante Jesus, tem uma citação do apóstolo Paulo, na carta dos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, nós vamos seguir a reflexão com essa citação. E tudo quanto fizerdes. Todos nós aqui somos cristãos. Cristãos porque nós acreditamos na vinda de Cristo, acreditamos nos seus conceitos e nos seus ensinamentos. E com certeza muitos dos nossos atos e das nossas atitudes são aquilo que Jesus espera de nós. Mas temos que pensar que religiosidade, espiritualidade não são um compromisso de apenas um dia. De um dia, de 15 minutos, daqueles momentos em que a gente vem para a casa espírita, daqueles momentos em que quem frequenta a igreja vai para a igreja. Então, a espiritualidade, a religiosidade, nós devemos vivenciar todos os dias, em todos os momentos. Por isso que o apóstolo disse, em tudo o que fizerdes. E aí nós paramos e pensamos o seguinte, será que eu estou fazendo lá fora aquilo que eu aprendo? Será que pelo menos algumas coisas eu consigo fazer? Então, como eu comentei, a vivência não é só dentro da casa, nos momentos do passe, nos momentos da palestra, nos momentos de estudo. Nós temos que ver como nós estamos nos comportando fora daqui. Por exemplo, no nosso local de trabalho. Como nós nos portamos no nosso local de trabalho? Como são nossas atitudes, nossos pensamentos perante os nossos colegas, nossos superiores, subordinados, o cliente, o fornecedor, seja quem for que nós tenhamos contato. No nosso lar, como nós estamos nos comportando no nosso lar? Ah, mas no lar é muito difícil, porque no lar nós estamos com aquelas pessoas que são mais difíceis de se conviver. Ah, eu sei que fui eu que escolhi, mas assim, é mais difícil. Mas e será que são só eles que são difíceis ou nós somos também? É um conjunto, né? Então nós precisamos nos esforçar para ter paciência e para que dentro do lar possamos transmitir o amor. Como nós nos portamos perante a sociedade em geral? O lar é a primeira sociedade que nós temos é o lar. Mas e na sociedade em geral? Como nós nos comportamos? Perante a natureza, perante as leis. Todos os lugares, todas as instituições precisam ter leis, precisam ter normas. Eu volto lá no lar. Se nós não tivermos normas dentro de casa, como é que vai funcionar? Uma bagunça. Então, algumas normas são mais rígidas, outras são mais tranquilas, mas todas as instituições têm normas. A casa espírita tem normas. E às vezes nós não gostamos muito de algumas coisas. Ah, lá no trabalho, ou na própria casa espírita, ou em casa, essas coisas, né? Nós não gostamos muito. Mas por que as normas existem? Justamente porque cada um pensa diferente. Então vocês imaginem chegar aqui na casa espírita, eu não aceito essa norma, faço como eu quero. O outro também não aceita, faz como ele quer. Vira uma bagunça. Então nós precisamos seguir as leis sempre. Como nós nos comportamos conosco mesmos? Quando nós estamos aqui, é mais fácil. Mas e quando nós estamos lá fora? Nós estamos cuidando do nosso corpo? Estamos cuidando da nossa saúde de uma maneira adequada?
E do nosso espírito? Cuidar do espírito não é só aqui dentro da casa. Cuidar do espírito, eu vou repetir várias vezes, é como o apóstolo falou, em tudo o que fizerdes. E aí, dá trabalho. Nos cuidarmos dá trabalho, seguirmos os ensinamentos de Jesus dá trabalho. Seria muito mais simples nós ficarmos na nossa casa, no aconchego do lar, não sair, não ter contato com ninguém, seria bem mais simples. Mas nós precisamos nos esforçar. E tudo o que nós fazemos é trabalho. Tudo. Por exemplo, eu decidi que eu vou numa festa. Festa não é trabalho, né? Festa é festa. Eu vou em festa para me divertir. Mas perante Jesus, a festa também é trabalho. Porque quando eu chego na festa, com quem eu vou? Eu vou com os amigos. Quem eu encontro lá? Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Como eu me comporto perante elas? Como eu me comporto com aquele segurança que está na porta? Então vocês vejam que perante Jesus tudo é trabalho. E trabalho dá trabalho. É bem isso, né? Trabalho dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Vamos pegar um exemplo bem prático. Eu gosto de exemplos práticos porque faz com que a gente compreenda e clareia um pouco mais. Eu não sei nada de matemática, tá? Que fique bem claro que é só um exemplo. Mas eu gostaria de me formar e conhecer engenharia. O que eu preciso fazer para ser uma engenheira? Primeiro eu preciso entrar na faculdade, preciso fazer o vestibular. Mas o vestibular hoje em dia está tão fácil. Mas se não souber ir lá e fazer o mínimo que eles estão pedindo, não entra na faculdade. Então tem que fazer. Tem que estudar para o vestibular. Depois eu preciso estudar a parte teórica. Porque eu não posso ser colocada numa situação prática se eu não conheço a teoria. Preciso estudar. Estudar dá trabalho. Aí nós vamos para a parte prática. Então agora sim, agora nós vamos para a parte prática, agora está tudo certo, acabou aí. Não acabou. Precisamos continuar e aí trabalhar a questão da experiência. Então agora eu vou atuar o que eu aprendi na área de engenharia. E até o final dessa trajetória, muitos erros e muitos acertos. E assim vale para a nossa evolução também. Muitos erros e muitos acertos, mas com muito trabalho. Continuando então, essa questão do que o apóstolo Paulo nos trouxe. Ele disse assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Mas nós vivemos no meio de homens, de seres humanos, então como é que a gente vai fazer? O que acontece é que se as nossas atitudes forem pensadas somente no homem, nas pessoas que nos rodeiam, muitas vezes nós vamos querer agradá-las. E somente agradando, nós não estaremos seguindo as leis de Deus. Talvez quem esteja ao nosso redor precise de auxílio para evoluir. Isso não significa agradar. E outra coisa, que se fizermos pensando só nos homens, ainda estamos em uma fase da nossa evolução que somos falhos. Nós somos imperfeitos ainda. Então nós queremos o quê? Uma compensação. Eu fiz, mas daqui a pouco eu vou ser retribuído. E se eu não for retribuído, vem a frustração. Vem o desânimo. E às vezes até alguns sentimentos mais intensos, como a raiva, a vingança. Porque tu vê, eu fiz, né? Mas eu não tenho nada em troca. Então por isso o apóstolo diz: fazei-o como ao Senhor. Porque o que nós fazemos pensando em Deus, em Jesus, nós não fazemos pensando em nada em troca. O amor que nós temos a Cristo e a Jesus e a Deus são demonstrados através do nosso convívio com os seres que estão ao nosso redor. Jesus não pensa e não quer que nós digamos assim, que nós o amamos. Ele não quer que nós digamos, ele quer que nós demonstremos através desse convívio. E para nós finalizarmos essa nossa reflexão de perante Jesus, eu trouxe algumas perguntinhas para que a gente possa refletir. Imaginemos que Jesus estivesse na nossa frente, encarnado.
Porque hoje nós temos a consciência, nós fazemos as nossas preces todas sabendo quem foi Jesus. Mas imaginemos, hipoteticamente, que ele estivesse na nossa frente, encarnado. Como é que nós reagiríamos? O que nós teríamos para falar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas conversas, as nossas falas, os nossos pensamentos? Como é que nós agiríamos? Nós seríamos corajosos e ficaríamos realmente na frente dele e conseguiríamos conversar? Teríamos coragem de nos expor para ele? Como estaria nossa consciência? Então é um questionamento que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para que a gente possa tentar evoluir um pouco mais, lembrando sempre que Jesus não estará fisicamente na nossa frente, mas que sim, Ele sabe tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos e nos ama assim mesmo incondicionalmente. E essa carta de Paulo, então, o que ela nos quer dizer é que nós sigamos os passos de Jesus. Porque quando ele esteve aqui encarnado, com todos os que ele teve contato, ele os amou incondicionalmente. Então que nós possamos seguir os seus passos, amar os nossos irmãos, lembrar que o ser humano, ele é o meio de chegar até o Pai. Ele é o meio de chegarmos até aquele norte que Jesus nos deixou. Então que nós possamos amar os nossos irmãos. Acima de tudo, pensando que assim estaremos amando Jesus. A reflexão de hoje seria essa. Eu agradeço por terem me ouvido e eu gostaria de convidar então os nossos amigos para o passe, para a prece final. Querido e amado Jesus, que sabe das nossas dificuldades, das nossas tristezas, nos acompanha nessa jornada. Que nós possamos ser melhores a cada dia, que possamos seguir os teus passos, os teus exemplos e o teu amor. Nos dá forças para vencermos as dificuldades da vida. Que com a tua ajuda possamos nos reerguer sempre que tropeçarmos. Que nesse momento possamos mentalizar os nossos lares, que são a base de uma sociedade feliz. Que possamos mentalizar os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que tanto necessitam do teu apoio e da tua ajuda. Voltemos assim aos nossos lares, melhor do que aqui chegamos. E que também nesse momento os que estão nos cadernos, encarnados e desencarnados, estão recebendo esses fluidos positivos, essa energia que tanto necessitam. Estejamos sempre na companhia do nosso Mestre Jesus, e que assim seja.